engole. Engole um pouquinho de água. Mas entra nesse rio de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. O tema da nossa palavra de hoje é: queremos um mover profético. Queremos um mover profético. É aquilo que Deus colocou no meu coração para semear na vida de... Glória a Deus, aleluia. Agora nesse aqui, já está tudo bem. Deus colocou essa palavra no meu coração quando, ainda essa semana, eu estava refletindo sobre a mensagem que iria trazer a cada um de vocês sobre celebrar esses anos de igreja. Celebrar anos de igreja não é qualquer momento, não é especial, amém? Deixa eu tirar um negócio aqui que enrolou eu aqui agora, peraí. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A palavra profética, Deus falou: você vai liberar sobre a igreja uma palavra sobre queremos um mover profético. Agora eu te pergunto, alguém aí quer um mover profético? Quem aqui está pronto para o mover profético? Aí um pouco menos ergueu a mão. Vou fazer a pergunta de novo. Alguém aqui quer um mover profético? Quem aqui está pronto para o mover profético? Eu quero declarar sobre a sua vida, se você não se sentia pronto para este mover profético, hoje é a noite de você sair daqui habilitado para imergir neste rio profético. Hoje é a noite de Deus habilitar a tua igreja, e você não está aqui por um motivo qualquer, mas existe um propósito de Deus de você estar aqui, porque Deus te convida a imergir em águas profundas e viver o mover profético de forma ainda maior, amém? Oh Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem olhado para nós, Ele tem olhado para a sua igreja de forma especial. Obrigada, Espírito Santo, porque nós podemos contemplar os teus olhos na nossa direção. E como filhos e filhas obedientes à tua palavra, assim como nós ouvimos e temos sido ministrados por esse dia, nós dizemos amém. Nós dizemos vem, Senhor Jesus. Nós emitimos uma voz e um movimento profético aqui na terra, dizendo: faz a tua vontade em nós, cumpra com os teus sonhos em nós, flua através de nós, Espírito Santo de Deus. De forma muito rápida e intensa, eu preciso que você se conecte tão somente ao que está acontecendo aqui, amém? Conecte-se ao que está acontecendo neste momento. Qualquer distração que caia por terra em nome de Jesus. Se alguém aí está do teu lado falando, você fala: dá licença um pouquinho, porque eu não vou sair daqui sem essa palavra. Depois a gente continua, porque eu preciso pegar este mover, amém? Se conecte à vontade de Deus. Pegue o seu coração e ligue ele aquilo que Deus está falando desde o momento deste culto. Se conecte, porque este é um movimento profético, amém? Nós emitimos um movimento profético. Quando entendemos o que é profético, nada mais é do que aquele que antevê algo que vai acontecer. É aquele que tem a certeza de algo que há de acontecer. O profético não é tão somente para os profetas. Os profetas são aquele que vem, mas nós profeticamente podemos nos mover através dos comportamentos e declararmos a palavra de Deus, declararmos vida na vida das pessoas. Então, quando entendemos sobre o mover profético, é porque nós temos uma certeza. E essa certeza você não precisa ser profeta para saber. Você não precisa ser profeta, porque a palavra de Deus diz que Cristo voltará para buscar a tua igreja. E você e eu não precisamos ser profetas para nos mover profeticamente a essa realidade, amém? Não precisamos ter esse dom, carregarmos esse dom e emitirmos isso, mas tão somente precisamos crer que esse é o futuro que nos espera. Cristo virá buscar a sua igreja. E hoje é a noite de nós entendermos os sinais na terra. Hoje é a noite de nós compreendermos aquilo que estava nos faltando.
Deus está nos dando nessa noite algo que nos faltava para nos movermos profeticamente a sua palavra, amém? Vamos entrar em Mateus 16. Mateus 16, no capítulo 13. Nós somos a igreja que se move à vontade de Deus, a igreja que opera pelo Espírito Santo de Deus, a igreja que prepara o caminho para que Cristo volte a nos buscar. Somos nós que preparamos uns aos outros, para que o Senhor, Ele olhe e fala: agora eu vou, porque a minha igreja está pronta. E nós vamos entrar em Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Primeira pergunta que Jesus fez ali para os seus discípulos, chegando na região de Cesareia, ele falou: o que os outros dizem que eu sou? Nas nossas palavras, Jesus está falando: o que as pessoas estão falando que o Filho do Homem é, que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. As pessoas estavam dizendo que o Filho do Homem é João Batista, que está preparando Elias. E ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus lhe pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Primeiro Jesus ele pergunta sobre os outros. O que os outros pensam que eu sou? Ele pergunta para aqueles homens que caminham ao lado dele, os seus discípulos. Ele fala assim: diga para mim, discípulos, quem que as pessoas aí fora estão falando sobre mim? Aí eles respondem: essas pessoas dizem Elias, um Jeremias, João Batista. Aí Jesus ele fala: mas vocês que caminham comigo, que sabem quem eu sou, que não só vê os milagres e maravilhas através de mim que fluem, mas também vê a minha humanidade, amém? Os discípulos conheciam a natureza de Jesus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então eram os homens que estavam no círculo mais próximo de Jesus. Ele pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E eu lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do meu reino, do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Nós temos duas lições para compreendermos a respeito desse diálogo. Jesus ele primeiro quis compreender o ambiente onde que os outros pensam de quem eu sou. O que as pessoas lá fora pensam quem é Jesus, mas o que nós, como os discípulos, filhos obedientes, pensamos sobre Cristo. E eu quero que você entenda que não tem problema as pessoas lá fora não conseguirem compreender quem é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes você fica inconformado do que as pessoas pensam ou acham sobre Jesus, como as pessoas olham sobre Jesus, mas deixa eu dizer, eles não fazem a diferença, mas aqueles que estão perto de Cristo, que são os discípulos, é que farão a diferença na vida daqueles, amém? Jesus estava perguntando: mas vocês? Primeiro eles entendem, bom, os de fora, eles estão ali com a mentalidade antiga, Elias, Jeremias, né? João Batista, eles estão apegados às promessas passadas, às bênçãos que aconteceram. Então os lá de trás pensam isso, os lá de fora, mas os de dentro, eles estavam. Pedro respondeu, o único apóstolo, discípulo de Jesus, respondeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus, ele não precisava que todos os discípulos também compreendessem. E você precisa entender isso, que quando Deus tem algo para estabelecer na terra, ele não precisa que todo mundo saia falando, mas ele necessita que uma pessoa compreenda quem ele é. Porque ele olhou para Pedro através daquela confissão de Pedro e falou: é sobre ti, a minha igreja será edificada sobre ti. E deixa eu te fazer um parêntese, não é sobre um homem natural, mas o que Cristo estava referindo a respeito daquela confissão de Pedro é que a igreja de Cristo seria alicerçada sobre alguém que realmente compreendesse a mentalidade de Deus, que alguém que conseguisse de fato enxergar a promessa e não só enxergar aquilo que era natural. Então, quando Jesus olhou para aquela confissão de Pedro, que ele foi muito rápido na sua ousadia, no seu movimento sanguíneo e no seu agir muitas vezes sem pensar, mas naquele momento Pedro foi um homem que foi movido pelo seu instinto e ele liberou, porque existia dentro de Pedro uma mentalidade do que era verdadeiramente Jesus. De que Jesus não era um homem bom e nem um profeta tão somente enviado, mas que ele era o Filho de Deus, o Cristo que viria para salvar toda a humanidade. O que Deus precisa de mim e de você é essa mentalidade. E hoje à noite que Ele está tocando sobre a nossa mente, põe a mão na tua cabeça agora. Você precisa entender que o que governa toda a sua vida é a sua mente. Põe a mão na tua cabeça e você vai exercer autoridade e profecia sobre a sua própria vida. Porque às vezes a gente fica esperando o profeta tocar a mão na nossa cabeça e dizer: eis que te digo. Mas Deus está te dando essa legalidade como filho de Deus, como igreja que se move. Então comece a declarar sobre você uma mentalidade próspera, uma mentalidade do reino, uma mentalidade que vê aquilo que Deus vê. Oh, Espírito Santo, eu clamo por cada um que aqui está. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui e que anjos se movem na nossa direção, pois uma palavra liberada, os céus se movem em nosso favor, o céu se direciona em nosso favor. Eis a tua igreja, Senhor, a tua igreja que clama. Senhor, eu declaro mentalidade de Cristo, mentalidade que vê como algo, como homem nenhum vê, mentalidade do real, do sobrenatural. Eu declaro sobre a sua igreja em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, agora nós vamos ali um pouquinho. Deixa eu ver onde que está que eu marquei aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós entendemos através de Pedro, da confissão de Pedro, que Jesus instituiu a igreja na vida daquele homem, de um homem que estava com uma mente de Cristo. E a igreja nasceu através daquele posicionamento de um homem. Jesus falou: é assim, é isso que eu preciso para que a mensagem da cruz continue sendo propagada. Um homem que entende a mentalidade de Cristo. E cada um de nós hoje fazemos parte da igreja e do corpo de Cristo. Um corpo que se move e que movimenta, se provocando o reino espiritual em direção à promessa e à palavra profética. O avivamento, ele não vem porque Deus, ele olha para nós e fala: que lindos os meus filhos. Mas o avivamento vem quando a igreja corresponde ao movimento da palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 4 ao 5. Vou abrir aqui. Aqui na tela. Aleluia. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou ao que exorta, faça com dedicação.
o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu li até o versículo 8, do 4 ao 8. Então nós vimos que Pedro tem uma mentalidade de Cristo. A igreja foi instituída sobre aquela mentalidade. E lá no livro de Romanos nós vemos o relato de que é ser igreja. O que é ser igreja? A igreja é a noiva que se prepara para a volta do noivo. E o noivo vem buscar uma noiva adornada, preparada. E uma noiva adornada, preparada, não é uma noiva manca, não é uma noiva suja, não é uma noiva despreparada, não é uma noiva dispersa, não é uma igreja dispersa, deixa eu trocar a palavra, não é uma igreja dispersa, não é uma igreja dividida, mas é uma igreja harmônica, é uma igreja que cada um tem dons. E quem estava aqui no culto anterior, o pastor Marcos, falou sobre os dons, e é importante de nos movermos a dons e talentos. Então Deus deu dons a nós como igreja. Deus deu dom a você que aqui está. Se você acha que você não tem dom, você está enganado, porque isso é uma mentira que está saindo da tua mente hoje, em nome de Jesus. Porque você tem um dom. Deus dá dom aos teus filhos para que a tua igreja se mova de forma natural, orgânica. E o que é mover-se de forma orgânica, queridos? O que é mover-se de forma orgânica? É um bebê que quando ele nasce, ele se torna dependente tão somente da mãe e do pai, que não consegue andar, não tem estruturas de coluna, mas ele começa a dar os seus passos. A sua igreja, ela representa um corpo, e o corpo de Cristo não é sobre um corpo de Cristo que foi sepultado e que nós temos que admirar o corpo, não, mas é sobre uma realidade espiritual, de que o corpo de Cristo, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus foi crescendo em estatura e graça, e assim a sua igreja também está se preparando. Então, mover-se organicamente é entender que somos membros diferentes, pequenos, alguns pequenos, outros grandes. Quem é um membro que é a barriga, fala, nossa, a barriga é maior do que a unha, mas a unha é necessária para algo e a barriga é outra. Ah, mas quem é o cabeça, quem movimenta órgãos aqui, parece que aparece mais do que outros. Chega de querermos ser iguais aos outros, mas passarmos a amar os limites e as nossas características como gente, porque enquanto você não se aceita, você não aceita o dom que você carrega. Deus está movendo a mentalidade da tua igreja para compreender que você é movido à vontade dEle, e ser movido à vontade dEle é aceitar a sua essência, é pegar o seu dom e não mais negligenciar, é aceitar que você nasceu para determinadas coisas e não parar de lutar contra. Chega, para, a vida não está fácil, nunca foi, e vai piorar. Não se escandalize com o que eu estou dizendo, porque a gente não vem dar um banho de massagear ego, porque o evangelho não é massageação de ego, não. O evangelho é realidade. De entrar no rio de Deus, queremos o profético, e Deus está falando, eu estou fazendo a minha parte hoje. Hoje eu desato lá no céu o movimento profético na direção da igreja, e a palavra do Senhor diz, as chaves da igreja estão sobre as suas mãos, as chaves do inferno estão sobre as suas mãos. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você, com autoridade, desligar aqui na terra, eu desligarei lá no céu. Nós estamos dando a resposta, nós estamos apertando os botões,
E por muito tempo, como igreja, apertamos o botão. Buscar Jesus não é isso. Liberdade não é isso. Ser crente não é isso. Vamos apertando os botões. Vamos colocando a Cristo como um objeto de adoração. Colocamos a Cristo como uma imagem de escultura. E não estou falando somente de idolatria de imagem, mas como cristão estou falando. É lindo dizermos que somos salvos por Cristo, mas se não vivermos o que Ele diz, somos uma farsa. A igreja é viver o que Cristo vive. Para de ficar falando que você é cristão e evangélico se você não está cumprindo. Deus está chamando você hoje a se mover. Deus está chamando você hoje a mover-se na fé e na palavra que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Corpo alinhado é caminhar, é correr, é pular. Consegue compreender, igreja? Feche os teus olhos e visualize um corpo. Visualize um corpo. Visualize um corpo caminhando, um corpo andando, dando os passos saudáveis. Agora visualize esse corpo correndo de forma saudável, saltando numa velocidade alta e chegando rumo à promessa, rumo a um caminho de luz lá na frente, e um caminho de luz que está recheado da palavra, da graça, do amor, da bondade de Deus. E assim somos um corpo alinhados, ajustados um com o outro. Abre os teus olhos. Ser igreja é se relacionar. Você que estava tendo desafios com relacionamentos em pessoas, hoje é dia de cair por terra e você passar a lidar de forma inteligente por relacionamentos, amém? A palavra de Deus, ninguém estava com problema no relacionamento, não? Ninguém recebeu essa palavra? Então tá tudo bem, vamos seguir a vida. Se nós não tá com problema, nós viemos aqui fazer o quê? Você que estava com problema de relacionamentos, erga a sua mão. Deus está ajustando a sua igreja, porque nós somos um corpo alinhado. E a Bíblia diz assim: como ferro afia o outro ferro, um homem afia o outro homem. Ser igreja é permitir-se se ajustar. Ser igreja é permitir-se que o Evangelho fale ao seu coração. Ser igreja é se dobrar diante dos teus inimigos e lavar os pés dele. Ser igreja é receber um tapa na cara e oferecer a outra. Mas você pode estar dizendo: agora eu não vou pegar. Pega, porque a palavra diz isso. Nós não podemos querer parte do Evangelho. Ser igreja é nos rendermos, negar a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Ser igreja é anular os nossos próprios conceitos, para que os conceitos de Cristo sejam estabelecidos em nós e através de nós para outras pessoas. E uma igreja alinhada, ela começa a ecoar um som. Bora aqui, Lili, sobe aqui, Rapidex. Alinhada começa a emitir um som que ecoa no reino espiritual. Ela começa a movimentar os seus braços, ela move para trás, para frente, ela gira e todos são beneficiados. Não existe um só que seja beneficiado. Não tem o porquê Deus abençoar uma pessoa da igreja que você está. Se você está no lugar e as pessoas têm sido abençoadas e você não tem, é hora de você mergulhar nesse rio, porque o rio é de Deus, para que todos entrem e sejam abençoados. Este movimento começa a ecoar no espiritual. E o movimento profético, ele chama, porque a palavra de Deus diz que ele entregou as chaves dos céus e dos infernos sobre as nossas mãos. E o nosso movimento começa a dizer: a terra ouve o rugir. Não tom, tá bom? A terra ouve o rugir
rugido do leão de Judá? É a igreja se movimentando, porque o Senhor diz que a igreja é o corpo de Cristo, e quando nós marchamos, nós exalamos Cristo no nosso comportamento. A terra ouve o rugir da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Você é convidado a entrar neste mover profético. É pro Senhor, adore. Oh, Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a ficar em pé. O pessoal do louvor já pode subir. Você pegou essa chave? A gente estava acostumado. Bora nesse louvor mesmo, pode ir? A gente está acostumado a pegar umas chaves pequenas e fazer delas valorosas. E glória a Deus pelas chaves pequenas que o Senhor entregou nas nossas mãos. Mas hoje Ele revela para mim e para você: chega de chave pequena. Eu lhe dareis a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no reino do céu. Você está entendendo que você não tem só uma frase de chave? A chave que Deus te deu não é uma frase que virou um insight na sua mente, mas a chave que você carrega é a chave do reino dos céus. O nosso movimento abre as portas do céu e o nosso movimento fecha as portas. Deus está nos convidando hoje a abrir as chaves, as portas do céu. Ano de portas abertas. Igreja, é ano de portas abertas. O Senhor está nos dizendo: é tempo de portas do céu serem abertas na sua direção. Hoje é a noite que Deus está abrindo portas. Comece a marchar, igreja. Marche, porque é a forma mais fácil de nós nos alinharmos como igreja, emitindo um som. Visualize a cada marcha que não tão somente é os seus passos, mas é a sua mente pensando como o seu irmão pensa. A sua mente é alinhada a uma obediência. A sua mente é alinhada a um comando. A sua mente se submetendo à palavra. A sua mente renunciando. A sua mente amando como Cristo amou. Visualize os seus comportamentos rumo à promessa de Deus. Aí você pode perguntar para mim para agora: por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Pergunta pro seu irmão: por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Parece coisa de louco, né? Por que eu faço isso? O povo lá fora acha que é tudo doido. Por que eu vou marchar? Talvez por isso que você não marchou, porque parece ser esquisito. Coisa doida, né? É doido marchar. É doido entender que a gente vai movimentar algo no céu. Aí você fala: por quê? Se você não sabia o porquê, hoje você vai sair daqui sabendo. Queridos, a vida não é uma história que os nossos avós contaram pra gente. Nasce, fica bonito, trabalha, compra uma casa, constrói, tem um carro, tem uma família, pague faculdade aos seus filhos, envie os seus filhos e depois morra. A vida não é isso. Preciso lhe dizer que quando Deus lançou uma semente na barriga da tua mãe, Deus, o governo de todas as coisas está sobre a mão de Deus. Tudo, tudo. Você precisa visualizar que tudo, quando Ele plantou uma semente, que é você, na barriga da tua mãe, Ele falou assim: essa é minha filha, esse é o meu filho. Ele vai chegar lá na terra. Quando ele chegar lá, sabe quando você tem um filho, você fala assim: ai, meu filho vai ser tão lindo, ele vai ser um médico, ele vai ser igual eu. Para, nosso pai não é assim. É mais, Ele fala assim: eu tenho um plano. Eu tenho um plano porque eu criei todo mundo debaixo de mim. Eu criei todos no meu amor. Todos são o amor. Todos são um comigo. Porque quando eu criei a terra, todos estavam comigo. E o plano da salvação é que Ele começou a lançar os filhos. O plano da salvação é
é que ele lançou. E aí agora ele falou: o quê? Filho meu não fica perdido não. Filho meu não vai pra terra pra viver qualquer coisa. Você é filho de Deus porque você foi lançado como semente no ventre da tua mãe para exalar a vontade do Senhor. E aí ele falou: filho meu, volta. Como que filho meu volta? Sendo igreja, nós temos um lugar a voltar. Sabe aquela ânsia de ir? Sabe aquele sentimento que você tem? Eu preciso ir em algum lugar. Aí eu compro casa, não passa. Eu tenho filho. Ai, que legal. Aí eu vendo, eu fico com propriedade. Aí a graça nunca está preenchida. Mas quando nós estamos na presença de Deus, tem uma graça que nos invade, que nós passamos a ser completos e que somente nele seremos completos. Fazemos isso porque pertencemos ao lugar. Se você achava que você pertencia à terra, Deus te trouxe aqui por passagem e a Ele nós voltaremos. A palavra do Senhor diz: mas para onde eu vou voltar? Apocalipse 21. Então eu vi os céus e novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. Eu olhei e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, a parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e Ele será o seu Deus. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono me disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E ele acrescentou: escreva isso. Escreva, pois essas palavras são verdadeiras, digna de confiança. Ele disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e idolatria, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo, no enxofre. Esta é a segunda morte. Pulando no capítulo 22. Então o anjo me mostrou um rio. Existe um lugar preparado para você. Me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As flores das árvores servem como cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinará para todo sempre. Mais uma vez, o anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou os teus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Versículo 7. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você marcha porque você obedece à voz de Deus. Você faz o que você faz, o que você entendeu, o que você está fazendo aqui na terra.
Se hoje a sua mente estava presa lá atrás, eu quero convidar você a vir na frente. Porque a igreja sairá daqui hoje com uma mentalidade de compreender que nós nascemos para este mundo, mas para retornar ao mundo do Senhor. Nenhum filho de Deus ficará com mente cativa, mas será liberto para viver a resposta dessa profecia. Oh, Espírito Santo de Deus, coloque a mão na tua cabeça, mais uma vez, e nós vamos declarar, você vai marchando. Você não quer vir aqui na frente, tá tudo bem. Se o problema é vir aqui na frente, mas você consegue fazer lá fora, tá ótimo. Mas se vir aqui na frente para você é um problema, e lá fora também é um problema, se fosse você eu vim aqui na frente. Porque Deus não chama covardes para esse tempo. E o corajoso não é aquele que não sente medo, não. O corajoso é aquele que pega toda a covardia e se transforma em coragem. Melhor é a gente assumir que muitas vezes nos tornamos como covardes, do que fingirmos sermos corajosos enquanto estamos enrustidos de uma couraça, de uma máscara, a qual o Espírito Santo de Deus consegue ver em nós. Nós estamos vivendo últimos tempos como igreja na terra. Seremos marcados com um avivamento e você faz parte desse avivamento. Você pode viver e mergulhar nesse rio ou você pode observar, tudo é uma escolha. Nada passará diante dos olhos de Deus. Deus não faz ameaça e não escute essas palavras como ameaça, mas entenda que essas palavras são fiéis e verdadeiras, que elas se cumprirão. Não tem justificativa, não tem negociação, não tem jeitinho bonitinho de falar, porque quando Jesus ele tinha que pregar a verdade, tinha que confrontar o povo, ele falava da forma que tinha que falar. Talvez você olhe para mim e fale, mas ela é só uma mulher, de fato, mas você pode entender e olhar para mim como uma profeta do Senhor que está direcionando sobre a vida da igreja. E você pode pegar essa palavra e colocar diante do Senhor e falar, Deus, essa palavra mexeu comigo. Me chamou de covarde, porque eu não estou saindo do lugar, porque eu não me movo aquilo que Deus quer. Como assim? O ontem, Deus não lembra mais. Deus não chama santos e aqueles que batem asas, mas chama aqueles que pecam, que erram, mas que se arrependem daquilo que faz. Hoje é noite de arrependimento, de um marco profético. Arrependimento de tudo aquilo que nós vivemos como igreja. E queridos, eu quero que você entenda que nada disso que eu estou falando é uma novidade, mas debaixo de uma autoridade de céus abertos, coisas inimagináveis vão começar a acontecer no nosso meio. Você pode achar loucura, mas os teus olhos vão ver. Os teus olhos vão ver, porque é o Deus dos céus que debaixo dessa autoridade tem falado com a tua igreja. Oh, veremos cegos verem, paralíticos andarem. O avivamento já é real. E aquilo que acontece no nosso interior é o reflexo daquilo que Deus está fazendo no exterior. Vamos declarar através deste louvor e você vai vencendo as suas barreiras. Vença, se exponha, porque em Cristo nós nos expomos. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá.
barreira e saia do seu lugar. Eu sei, gente, nós somos gente e somos limitados. Nosso papel é entender que estamos rompendo todos os dias, amém? Nós precisamos dessa graça e nos apropriamos dessa graça. Mas nós poderemos sair daqui sem termos a proporção de tudo aquilo que Deus está fazendo no reino espiritual. Essa visão não é para um só. Essa visão é para a igreja. Você está dando a mão para o seu irmão que está do lado, sabe por quê? Porque existem pessoas que elas só sairão do lugar de mão dadas com os outros. Faça parte. Dê a mão aqui, ó. Vocês dois, dê a mão aqui. Vocês dois de casal, dê a mão pro pessoal. Se una ao grupo. Não fique sem grupo. Coloque amor em minhas palavras, amém, igreja? Receba cada palavra dessa com muito amor e ousadia, porque eu não tenho nada a ganhar com tudo isso que eu falei, a não ser a próprio mover do Espírito Santo de Deus. E o meu papel é que você saia daqui compreendendo esse mover espiritual que é além daquilo que a gente pode imaginar. Nós veremos com os nossos olhos aquilo que o nosso coração já viu, aquilo que o nosso coração já contemplou, nós veremos com os nossos próprios olhos. Feche os teus olhos. Abre a tua boca e fala: Senhor, é o meu coração. O meu coração unido a um outro coração aqui lá. Você que está em casa, entenda que você faz parte da igreja de um corpo. Se você está longe, se você acha que viver e ser igreja não é mais necessário sobre a sua vida, hoje Deus está mudando essa chave. Nós necessitamos sermos moldados e afiados uns aos outros. E é isso que chama a atenção de Cristo. Quando nós renunciamos nossa natureza e nos permitirmos lavar os pés dos nossos inimigos. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Porque em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis. Você que precisa de ajuda, nós queremos ser igreja com você. Deixa sua mensagem aqui. Nós iremos orar por você, iremos incluir você a pertencer a um corpo que está se ajustando diariamente até que Cristo venha nos buscar. Receba esse amor na sua casa em nome de Jesus. E se essa palavra tocou o seu coração, compartilha. Manda um aviãozinho e fala: você